Olá, tudo bem? Hoje a gente vai ver mais uma aula de português e hoje é sobre figuras de linguagem, tá? Eu amo a língua portuguesa desde sempre e eu acho que as figuras de linguagem elas tornam o texto muito mais rico, muito mais agradável, muito mais bonito de se ver, de se ler, de se entender, né? Mas essas figuras de linguagem não estão só presentes naquele poema bonito, antigo, rebuscado do século passado. A gente encontra figuras de linguagem no nosso dia a dia, na forma como a gente fala, e isso a gente vai ver agora, tá bom? Eu vou dividir esse vídeo em 4 vídeos, tá? Em 4 tipos de figura de linguagem, fica mais fácil da gente entender assim. E o primeiro tipo é o de construção. Por que de construção? Porque a gente tem uma forma comum de se usar a construção das frases. Por exemplo, eu comprei um abacaxi. Eu é o sujeito, é quem faz a ação, comprei ali do verbo e um abacaxi que complementa esse verbo. Então, eu comprei um abacaxi é a forma mais adequada de eu usar, mais formal, mais comum de eu usar a frase, né? Então, eu posso colocar assim, o meu coração batia acelerado. Então, o meu coração batia acelerado. Estou ali com a construção da minha frase na ordem comum, na ordem direta. Mas eu posso, dependendo do texto que eu estou escrevendo, de repente para uma rima, ou porque faz mais sentido, ou porque eu acho que fica melhor construído dessa forma, inverter essa ordem comum e colocar, por exemplo, batia o meu coração acelerado. E aí, posso fazer isso? Posso inverter, colocar o batia primeiro e depois o meu coração? Posso ir invertendo a frase, em vez de colocar o meu coração batia acelerado, eu coloco batia meu coração acelerado, eu já estou modificando a forma como isso é colocado no texto e olha como sou bonito, batia meu coração acelerado, né? Traz um ritmo ali, porque de construção inverti a ordem, o nome dessa figura de linguagem é hipérbato, tá? Então o que o hipérbato faz? Inverte a ordem mais comum de construção da frase. Outra figura de linguagem de construção é a elipse. O que a elipse faz? Ela omite, ela tira uma palavra da frase, que ela deveria estar lá, mas não está, mas não faz falta porque a gente sabe o que significa, o que está querendo dizer. Então, um exemplo é, naquela sala, 4 meninas e um cachorro. Naquela sala, 4 meninas e um cachorro. Entendi que naquela sala tinha 4 meninas e um cachorro. Não precisei colocar naquela sala se encontravam, existiam 4 meninas e um cachorro. Naquela sala, vírgula, 4 meninas e um cachorro. Não tirei uma palavra dali? O nome disso é elipse. Não fez falta tirar essa palavra. Tudo bem? Zeugma também é uma figura de linguagem que tira uma palavra do texto, mas essa palavra ela já foi dita antes, então eu sei do que você está falando. Então, por exemplo, eu usei lápis e ela caneta. O que está faltando aí na frase? Eu usei lápis e ela usou caneta. Mas eu não precisei colocar usou. Por que eu vou colocar usou? Eu usei lápis e ela caneta. Todo mundo entendeu que ela usou caneta, não precisei colocar a palavrinha usou ali. Então, essa figura de linguagem já tinha falado o verbo usar antes, não repetir, zeugma. Deu para entender a diferença entre elipse e zeugma, né? Elipse eu estou tirando uma palavra que deu para entender o que é. Zeugma eu tirei uma palavra, também dá para entender o que é, porque já foi dita antes. Então, no zeugma já foi dito antes essa palavra. Tudo bem? Outra figura de construção, pleonasmo. Eu aconselho vocês a ir escrevendo ou fazendo um esquema, ou montando uma tabela, ou organizando, ou grifando isso numa apostila, enfim. É importante que vocês tenham isso registrado e que vocês mexam nisso, não só escutem, porque são formas de você memorizar. Você escuta, mas você também registra. Então, enquanto eu vou falando, é legal que vocês vão colocando isso no papel, tá bom? Outra figura de linguagem é o pleonasmo. Pleonasmo é quando você ressalta um termo de forma intencional, né, que você não precisava repetir. Então, por exemplo, quando tem uma frase aí, rir meu riso, cantar meu canto. Rir é claro que é o seu riso, cantar é claro que é o seu canto, mas você quer reforçar
a questão do riso, a questão do canto. Então, rir meu riso, cantar meu canto. É pleonasmo porque você está repetindo uma coisa que não precisava falar. Claro que rir é seu riso, claro que cantar é seu canto. Mas ali você está reforçando aquele termo, pleonasmo, tá? Polissíndeto e assíndeto. Quando você tem orações coordenadas, você coloca uma em conexão com a outra e normalmente você pode colocar ali uma palavrinha que conecta essas duas. A gente ainda vai ter aula disso. Então, por exemplo, fui ao mercado e comprei uma garrafa de água, pesei a banana e levei um ovo de Páscoa, né? Mas eu coloquei o E ali. Fiz uma coisa, vírgula, fiz outra, e fiz outra, né? Então, eu juntei as três ali pelo E. Eu poderia ter falado sem nada, e aí seria assíndeto. A significa não, então não tem ali nenhum conectivo, tá? Então, fui ao mercado, fiz isso, fiz isso, fiz isso, não coloquei aí um E, uma palavrinha para conectar tudo isso. Assíndeto. Ou polissíndeto, quando eu repito conectores. Então, por exemplo, fui ao mercado, fiz isso, e fiz isso, e fiz isso, né? Então, imagina assim, no dia a dia, você tá irritado com alguém que não te ajuda. Aí você fala, poxa vida, hoje eu já fiz isso, e fiz isso, e fiz isso, e fiz isso. Quer dizer, você quer ressaltar que você já fez muita coisa, você coloca e. Quando E você usaria só uma vez lá no final, né? Então, você está repetindo várias vezes esses conectores. Então, muitos conectores repetidos entre orações, polissíndeto. Nenhum, você tirou todos os conectores ali, assíndeto. Então, você tirou os conectores. São dois tipos de figura de linguagem que, tá vendo? Envolve construção da frase. Anacoluto. Anacoluto é quando você solta uma coisa, é como se você começasse a falar de um jeito, aí você pensa e você constrói melhor a frase. Mas lembra que isso num texto, ele foi feito de forma intencional. É porque ali você queria falar daquela forma mesmo, ou porque aquilo daria uma ideia de uma linguagem mais coloquial dentro de uma frase de um texto, de um diálogo, alguma coisa, ou porque aquilo faz mesmo sentido na forma como você está construindo o texto. Então, por exemplo, aquela mesa, ela nunca sairá daqui. Então, eu não precisava ter feito dessa forma, eu poderia ter colocado aquela mesa nunca sairá daqui. Mas é como se eu começasse, aquela mesa, ela nunca sairá daqui. É como se você começasse a fazer uma frase, parasse para pensar e continuasse a frase. E aí aquela mesa já não faz mais sentido estar na frase, ela não tem uma função sintática, ela não é sujeito, não é objeto. Então, ela nunca sairá daqui, seria a frase. Aquela mesa ficou solta ali. Aquela mesa é o anacoluto, é uma palavra que ficou solta, sem ter uma relação sintática com o resto da frase. Anáfora. Anáfora é quando você repete a mesma palavra algumas vezes, para reforçar. Então, tem uma frase aí, tudo silêncio, tudo calmo, tudo mudez. Então, tudo era para dar essa sensação de tudo, realmente tudo, né? Então, e silêncio, calmo, mudez. Então, você vai criando um clima também, né? Em vez de falar, tava tudo silêncio, você fala, tudo silêncio, tudo calmo, tudo mudez. Você cria ali um clima para o texto também, né? E então, anáfora, repete. E silepse, que é a última que a gente vai falar nessas figuras de linguagem de construção. Silepse é quando uma palavra concorda com alguma coisa que não está escrita, tá? Então, um exemplo, corria gente de todos os lados e gritavam. Como assim gritavam? Né? Corria gente gritava, não gritavam. Tá errado? Tá errado, tinha que concordar, tinha que estar escrito gritava. Mas aí eu tô concordando com o tanto de gente que tinha, com as várias pessoas, né? Então, aí é uma silepse de número. Eu, em vez de escrever no singular, que seria gente gritava,
eu coloquei gente, gritavam, porque gente significa várias pessoas. Então, eu tô concordando não com o que tá escrito, mas com o que aquilo significa, tá? Um outro exemplo de silepse. Os brasileiros somos otimistas. Como assim? Os brasileiros são, seria a terceira pessoa. Mas eu coloco somos porque eu também sou brasileira e aí somos entra num contexto de primeira pessoa, já que eu também faço parte de os brasileiros. Então, percebe? Os brasileiros são. O correto seria são, terceira pessoa. Mas eu coloco somos. Eu concordo não com a palavra que está escrita, mas com o que aquilo significa. E um outro exemplo que tá aí nem coloquei mais exemplos, mas seria isso. Por exemplo, Vossa Excelência é muito teimoso. Vossa Excelência seria teimosa, né? Mas eu coloco teimoso porque eu tô falando com um homem, então eu coloco com o que significa e não com a palavra que eu usei. Nem sei se seria muito educado, mas a gente vê muito isso nas discussões da Câmara dos Deputados, eles dizendo com toda a educação do mundo pequenos adjetivos ruins, certo? Então, a gente tem aí os de construção: hipérbato, elipse, zeugma, pleonasmo, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, anáfora e silepse. Anota tudo isso numa tabelinha, coloca o que significa, coloca alguns exemplos para você memorizar e fazer sentido para você tudo isso, tudo bem? No próximo vídeo, pouco mais de figuras de linguagem. Tchau, tchau!